Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa, e esta é a aula de número 34 do nosso módulo, da qual realizaremos revisão e avaliação, ok? Então vamos iniciar mais esta aula? Muito bem, e para o conteúdo desta aula de revisão e avaliação, nós vamos tratar das orações subordinadas substantivas, ok? Então vamos começar a relembrar pontos importantes deste conteúdo. Vem comigo! Olhem só, então pessoal, nós temos aí que estamos no estudo do período, correto? O período simples e o período composto. Na verdade, o período simples já foi superado por nós, que é quando o enunciado tem uma única oração. Nós estamos, então, no escopo do composto, que é quando o período tem duas orações ou mais. Sempre importante relembrar que nós vamos considerar aí a quantidade de orações a partir da quantidade de formas verbais que o meu enunciado tem. Se eu tenho uma única forma verbal, só tenho uma oração, o meu período é simples. Se eu tenho duas formas verbais, eu tenho duas orações, aí o meu período é composto e assim sucessivamente, certo? Dentro do processo do nosso período composto, nós já trabalhamos com a coordenação, correto? E na coordenação as orações são independentes, ok? E aí tem aquelas independentes que são sem conjunções, elas são assindéticas, e aquelas independentes que são iniciadas por conjunções, que chamamos de sindéticas. E aí, a partir da conjunção que inicia essa oração, nós temos toda aquela classificação que nós já vimos, né? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas ou explicativas. Isso também já foi superado por nós no nosso estudo do período composto. Nós estamos, então, no processo agora de estudar o período composto por subordinação. Então, atenção a isso. O que quer dizer? Quer dizer que são orações que têm relação de dependência sintática. Nós temos uma oração que é principal e uma que é subordinada. E aí, se eu separo uma da outra, literalmente, a oração vai ficar faltando um pedaço importante, ok? E aí, é justamente o que eu acabei de falar para vocês, nós temos a oração principal e a subordinada. E aí, dentro das subordinadas, nós vamos ter três tipos que nós vamos estudando ao longo deste módulo, né? Ainda veremos adjetivas e adverbiais, porque nós estamos aqui estudando as substantivas. E elas têm esse nome porque, quando estamos no processo do período simples, elas vão exercer função sintática em relação à nossa oração principal de funções que são típicas de um substantivo, tá bom? Daqui a pouco vamos relembrar quais são essas funções, tá bom? E aí, avançando, então, a título de definição e de rever a nossa definição, vamos lá? O período composto por subordinação, ele é o quê? É aquele que vai ter uma ou mais de uma oração, né? E vai ter aí as orações dependentes, né? Tem uma oração principal e as orações dependentes ou subordinadas. Lembrem sempre disso, tá? Quando falarmos em subordinação, tem uma oração que é principal e temos outras que são subordinadas. E por que é subordinação? Porque se eu separo, o que acontece? Falta pedaços. Lembrem-se disso. Vai ficar estranho se eu separar uma da outra. E aí você vai entender claramente o que significa dependência sintática, ok? E aí, para exemplificarmos esse processo da subordinação, temos o nosso texto aí, a partir do qual nós extraímos alguns exemplos, não é mesmo? Que era essa história em quadrinhos que dizia o seguinte: o que você está fazendo? E aí o outro responde: estou sendo um poeta. E aí, como assim, poeta? Você finge que é uma planta? E aí ele responde: exatamente, Fernando Pessoa escreveu, o poeta é um fingidor. Estou seguindo os conselhos dele. Então, a partir desta nossa historinha em quadrinhos aí,
vamos avançar para nossas análises para reforçar a nossa ideia da subordinação. Vamos lá? Então, olhem só. Nós começamos aí com este trecho que nós extraímos lá da nossa história em quadrinhos. Você finge que é uma planta. Esse trecho é uma oração subordinada sim, porque tem duas orações. Aliás, perdão, é um período composto sim, porque tem duas orações, ok? A primeira oração está aí, você finge, e é uma oração porque tem verbo, gente, finge, tá? Finge é verbo, então eis aí a primeira oração. E aí a gente tem uma segunda oração, que é uma planta. Tem verbo aí também, em forma do verbo ser, é. Então, por que isso aí é um período composto? Olha, tenho duas orações que estão aí muito bem destacadas para nós, tá? Notem que essas nossas duas orações estão conectadas por uma conjunção. A conjunção que. Ok? Essa é uma conjunção integrante que é a típica conjunção que inicia uma oração subordinada do tipo substantivo. Mas daqui a pouco a gente vai reforçar isso, tá? Então, a partir disso, olhando só a primeira oração desse nosso período, tá? Você finge. O que a gente tem aí? Nós temos sujeito nessa oração e nós temos o nosso predicado. E o predicado dessa nossa primeira oração é formado por um verbo transitivo direto, ou seja, aquele verbo que pede um complemento sem preposição. Se ele pede complemento sem preposição, cadê esse complemento? Onde é que ele está? Como é que então a gente teria esse complemento que nós chamamos, nesse caso, de objeto direto? Pois bem, esse complemento poderia aparecer de uma maneira sem verbo ou com verbo. E aí, sendo verbo, temos uma oração, que a gente vai ver agora na nossa TV interativa. Vamos lá, então? Olhem só na nossa próxima cartela. Me acompanhem aí, tá? O verbo finge, daquela minha, a primeira oração que nós escolhemos aí trabalhar, ele poderia ser complementado por uma única palavra, tá? E aí não seria uma oração. E essa palavra, não à toa, é um substantivo, tá? Você finge dor. Tá aqui o nosso exemplo, Nossa primeira possibilidade de complemento. Então, dor seria o nosso objeto direto, tá bom? E complementaria o verbo fingir. Neste caso aqui, não tem um período composto, Aqui não é período composto, é um período simples porque eu só tenho um verbo fingir. E eu complementei com um único substantivo, dor. Mas eu poderia também ter o seguinte, que é o que a gente extraiu do nosso texto. Você finge que é uma planta. Então, o complemento do verbo veio na forma de uma oração inteira, que é uma planta, tá? É verbo porque tem aqui a forma verbal, é. E aí, nesse caso, sim, eu tenho um período composto. E aquela oração inteira, que é uma planta, está exercendo a função de complemento do verbo fingir. Então, notem aí que eu tenho justamente uma oração fazendo função sintática de outra oração. Essa segunda oração aqui, ela é complemento do verbo da primeira oração, que nós vamos chamar de oração principal. Portanto, que é uma planta, é a minha oração subordinada, que nesse caso é o complemento verbal. É o nosso verbo, Aliás, é o complemento do nosso verbo da oração principal. É o nosso objeto direto. Ok, pessoal? Então, tendo esse processo por base, a gente observou aí que o verbo fingir poderia ser complementado por uma oração inteira, que é uma planta, ou por uma única palavrinha, na primeira possibilidade, que no caso aí era dor. E essa única palavrinha, não à toa, é um substantivo. E é por isso, gente, que as orações substantivas têm esse nome. Porque quando a gente está lá no nosso período simples, aquela função sintática pode perfeitamente ser exercida por um único substantivo. E a título de conceito, vamos avançar para a nossa cartela. Olhem só. A oração subordinada substantiva aparece inserida na oração complexa, ou seja, no nosso período composto, tá, por subordinação, exercendo funções próprias de substantivo. Isso lá no nosso período simples. Tá bom, professora, mas ainda assim, que funções são essas? Então avança a cartela, vamos lá?
Então, essas funções, né, são sujeito, objeto direto, objeto indireto, esses dois, né, complementos de verbos da oração principal, complemento nominal, predicativo e aposto. Vejam aí, então, que são 6 funções que a minha oração subordinada substantiva pode exercer, tá bom? São essas 6 funções aí, e é em relação a elas que nós vamos trabalhar a partir de agora, tá? E aí, mais uma informação importante. Em geral, as orações subordinadas substantivas são introduzidas pela conjunção integrante que ou se. Então, isso também já é uma guia importante para nós quando estivermos trabalhando com o nosso período composto, né, por subordinação aí às substantivas, tá? Então, dito tudo isso, vamos conhecer, ou melhor, relembrar os nossos tipos de orações substantivas. Olhem só. Então, o primeiro tipo é justamente o da oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Por que é que ela tem esse nome? Porque ela exerce a função de objeto direto em relação à minha oração principal. Objeto direto, para quem não lembra, é complemento do verbo transitivo direto, que é justamente aquele nosso exemplo inicial que eu usei para mostrar para vocês aí essa relação entre oração principal e oração subordinada. Pois bem, estamos aqui. Isso aqui é um exemplo de um período que tem a minha oração subordinada, substantiva, objetiva direta, né? Então a gente já sabe que isso aqui é um período composto. Você finge que é uma planta. O quezinho é a minha marca aqui, né, de separação. Você finge é a minha oração principal, que é uma planta, é a minha oração subordinada. E como é que eu sei isso? Lembra sempre daquela dica. A oração subordinada inicia pela conjunção integrante. Tem alguns casinhos que tem uma preposiçãozinha antes, mas não é o caso aqui, né? Não tem preposiçãozinha antes, então, de fato, a minha oração subordinada vai começar pela conjunção integrante que, tá? E aí a minha oração principal tem o quê? Né? Depois que eu separo a subordinada da principal, eu olho para a principal, tá? O que tem na minha oração principal? Tem o sujeito você e tem o predicado formado apenas pelo verbo transitivo direto. Esse verbo transitivo direto tem que ter complemento, correto? Mas esse complemento não está aparecendo aí. Por quê? Esse complemento está na forma de oração subordinada, tá? Então, essa minha oração subordinada aqui faz processo, faz função de complemento do meu verbo da minha oração principal, que é, então, um objeto direto, né? Essa minha oração subordinada é objeto direto da minha oração principal. Então, ela é uma objetiva direta, ok? Vamos olhar aqui mais 2 exemplos para ficar mais claro para nós. Olha aí. Mariana esperou que o marido voltasse. Olhem aí. Olhando assim, cadê a palavrinha mágica, né? O que ou se? Já identifiquei aqui, né? Que ou se. E não tem preposição antes do que. Então, aí eu já separei a oração principal da subordinada. Aqui está a minha oração subordinada e aqui está a minha oração principal. E aí, pessoal, o que eu faço agora? Eu olho só para a minha oração principal. Essa minha oração principal tem o sujeito, Mariana, e tem o nosso predicado, que é formado pelo verbo esperou. Ora, também esse verbo é um verbo que precisa de complemento, né? Quem espera, espera alguma coisa. No caso aqui, esperou que o marido voltasse. Então, nota, a minha oração subordinada está fazendo o papel de complemento da minha oração principal. E é um complemento sem preposição. Então, ela é subordinada, substantiva, objetiva, direta. Mesma coisa acontece aqui com o meu segundo exemplo. Veja que horas são. De novo, olhei e já identifiquei aqui o quezinho, a minha palavra mágica, né? Então, tudo isso aqui é oração subordinada. E aqui eu tenho a minha oração principal, que é formada apenas por um verbo. E esse verbo é transitivo direto de novo, né? Quem vê alguma coisa. Então, esse complemento desse meu verbo da minha oração principal está na forma da minha oração principal, porque veja que horas são.
né? Então, a minha oração subordinada substantiva é objetiva direta, tá? Avançando, agora a gente vai relembrar a objetiva indireta. A objetiva indireta também é papel de complemento da minha oração, do meu verbo da minha oração principal. Porém, esse complemento vai ser objeto indireto, ou seja, tem uma preposiçãozinha aí nesse complemento. Vamos direto para o nosso exemplo, que aí a gente vê melhor essa situação. Meu amigo precisa de que o ajudem. Já olho aqui para o meu exemplo e já vejo que a palavrinha mágica está bem aqui. Que? Mas olha também que antes dessa palavrinha mágica tem a preposição de. Então, nesses casos aqui, a minha oração subordinada vai começar antes dessa preposição, tá? De que o ajudem, então, é a minha oração subordinada e a minha oração principal é meu amigo precisa. Beleza, agora eu vou olhar só para a minha oração subordinada. Meu amigo precisa. Eu tenho nesse meu exemplo sujeito, meu amigo. E o predicado é formado aí só pelo verbo precisar. Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Por quê? Precisa de complemento, né? Porque se eu te digo que meu amigo precisa e não digo mais nada, você vai me perguntar o quê? Né? Então, precisa de complemento. E esse complemento é com preposição, tá? Então, por isso que eu chamo ele de verbo transitivo indireto. E aí, o complemento, que no caso aqui é a minha oração subordinada, vai ser o objeto indireto da minha oração principal, né? Do verbo da minha oração principal. Então, a minha oração subordinada é justamente substantiva, objetiva, indireta. E por quê? Porque esse complemento tem preposição, tá? Sempre que tiver a preposição no meio, a gente vai chamar de indireta, tá? E essa é uma oração que está complementando o verbo da minha oração principal também, tá? Mais dois exemplos. O soldado insistia em que a prisão fosse feita. Então, identifiquei aqui a minha palavrinha mágica que, mas antes dela tem a preposição em. Então, a separação fica aí. Insistia em que a prisão fosse feita. Em que a prisão fosse feita é a minha oração subordinada substantiva, tá? Então, agora olha só para a minha oração principal. O soldado insistia, mesma situação, tá? O soldado insistia, eu tenho aqui sujeito, o soldado, e insistia é o meu verbo transitivo indireto. Pede complemento e esse complemento tem preposição. O complemento está aqui na forma da oração, em que a prisão fosse feita. Então, se essa oração subordinada é complemento do verbo transitivo indireto da minha oração principal, então a minha oração subordinada é objetiva, né? Indireta, tá? Mesma coisa no meu segundo exemplo. Não me oponho a que você viaje. Identifiquei o quezinho aqui, que é a minha palavrinha mágica, só que antes desse que tem a minha preposição. Então, aqui você viaje é a minha oração subordinada substantiva. E aí a minha oração principal é todo esse processo aqui, tá? E aí, não me oponho. Tenho aqui na minha oração principal, mais uma vez, o verbo transitivo indireto, que vai ser esse verbo que pede um complemento com preposição. E o complemento está onde? Na forma da minha oração subordinada. Então, a minha oração subordinada é objetiva indireta, ok? E aí, para finalizarmos essa aula, vamos relembrar a oração subordinada, substantiva, subjetiva. Essa oração subordinada, ela faz função de sujeito da minha oração principal, tá bom? E aí, o que acontece? É assim, olha, eu vou ter na minha oração principal a seguinte estrutura: verbo de ligação e predicativo. Só tem isso na minha oração principal. E isso é uma estrutura de predicado. Então, significa que falta o quê? Falta sujeito na minha oração principal.
Esse sujeito está na forma de uma oração inteira, né? Que você seja um poeta fingidor é a minha oração subordinada que faz função de sujeito da minha oração principal. E é o que nós temos aqui nos nossos dois exemplos finais, né? Nós temos aqui, é certo que a situação melhorou. Que a situação melhorou é a minha oração subordinada. É certo, é a minha oração principal. E aí, nessa minha oração principal, eu tenho o verbo de ligação e o predicativo. Nesse caso aqui, já sei. A minha oração subordinada faz papel de sujeito da minha oração principal. E nós chamamos ela de subjetiva, tá? E situação semelhante eu tenho aqui na minha oração subordinada, no meu segundo exemplo, na verdade. Não é segredo que os dois não se entendem. Identifiquei o quê? Que a minha palavrinha mágica não tem preposição antes dele. Então, a minha oração principal é não é segredo. Nessa oração principal, de novo, eu observo o seguinte. Tenho aqui o meu verbo de ligação e o meu predicativo. É segredo, né? Então, eu já sei com essa estrutura que a minha oração subordinada substantiva é subjetiva, ou seja, é sujeito da minha oração principal. Ok, pessoal da EJA? Então, assim nós encerramos esse momento de primeira revisão, na qual nós tratamos aí alguns pontos de período composto por subordinação, orações, né, substantivas e alguns tipos delas, tá bom?